Esses dias eu estava falando com um paciente, ele me perguntando por que eu tinha decidido não mais falar de política no canal, né? Embora recentemente eu tenha feito um vídeo sobre a eleição do senhor Homem Laranja aqui, ó, tá nesse vídeo aqui. E no mesmo dia, eu recebi um comentário bem mal educado de um cara que se achou muito autorizado a me dizer que eu deveria pedir desculpas por não mais falar de política, e ele tá achando que eu tô muito reativo, aí ele fez um testaço. E eu achei muito didático usar o comentário dele para responder uma coisa que eu tinha comentado naquele mesmo dia. Por que é que eu não falo mais de política, embora pessoalmente eu acho que tudo é política de certa forma, e eu nunca deixei de falar de política, por exemplo, quando eu tô falando sobre revolução de si, quando eu tô falando sobre ecologia, quando eu tô falando sobre altruísmo, porque de um lado a gente tem o altruísmo, né, a solidariedade, o amor ao próximo, do outro a gente tem o individualismo consumista débil e banal. Acho que isso é bastante político, mas eu entendo o comentário do cara, e foi exatamente o que eu falei para esse aluno mais cedo no mesmo dia. Eu parei de falar de política por algumas razões deliberadas, e uma delas é porque eu amadureci. Veja só. E é sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Mas você que é de direita, que vai ficar espumando porque acha que eu tenho que falar mal do Lula simplesmente porque eu não sou petista, sossega o facho, porque eu vou usar o comentário do cara para explicar, assim, primeiro, por que a gente não deve nada, assim, em termos de explicação e opinião para ninguém. Segundo, vai ser útil e importante eu dizer isso, até porque quanto mais fundo eu fui na prática, que coincidiu exatamente com, né, o final de 2022, mas eu mudei. Acho que esse é o rolê, e acho que é por isso que a gente tem que falar para criar pontes. Então, se você que ficou bravinho porque eu falava do Bolsonaro e agora não me vê falando do Lula, tá histérico com isso, respira e vamos conversar do porquê que eu decidi parar de falar diretamente de política, embora eu tenha formação para isso, tá? Então é isso. Antes desse vídeo começar, o adendo do adendo, porque já tem um adendo no final. E sim, o primeiro adendo é isso aqui. O que aconteceu, Matheus? O que eu tô fazendo cosplay de Dr. Evil? Um monte de gente me perguntando, por que você raspou a cabeça, meu Deus? Eu falei que isso aqui é a vingança de Mahadevi, ó, Ugrachandi. Essa aqui. Por quê? Porque quando a gente fez a iniciação, esse dia aqui, ó, tá vendo meus irmãozinhos tudo de cabecinha raspada? Foi 2 anos antes do dia exato em que eu raspei a cabeça. Então eu falei, a deusa se vingou e ó... Não, gente, eu só fui plantar cabelo. Ó, antes desse vídeo começar, e ele tem um longo discurso, um longo percurso, queria fazer mais um adendo, que é, falar de política tem esse problema, que é, o assunto já fica velho antes mesmo de você dizer qualquer coisa. Porque quando eu gravei esse vídeo, foi 3, 4 dias antes de dar todo esse quiprocó com as taxações, de repente, tudo que eu tava dizendo no vídeo ainda se sustenta, mas ficou extremamente velho, porque deu uma evidência bem clara do porquê que meu lado é o lado que eu tenho. O adendo que eu quero fazer é, vocês vão ver eu falar nesse vídeo, que meu Gurudeva me prevenia de não ficar me envolvendo com política, porque esse é um lugar, é um mar que nunca dorme, que nunca vai haver paz desse lugar. Mas nós estamos vivendo um momento, e isso foi o que me chamou a atenção naquela época, porque eu, como alguém que estuda história e tal, fiquei chocado de ver como a história se repete e de como as pessoas não estavam percebendo que a gente estava indo para o mesmíssimo caminho de radicalização de um século atrás. E eu continuo vendo isso. E eu não sei onde isso vai desembocar, porque um século atrás a gente não podia explodir o mundo inteiro, agora a gente pode. E isso era o que me encasquetava. Mas tudo o que aconteceu no Brasil nas últimas semanas me deixa muito claro qual é o lado da história com o qual eu prefiro me alinhar. Narrativas à parte, e veja, eu não sou ingênuo, você vai ver no vídeo eu falar o tempo inteiro que eu não sou o maior fã do Lula, nem, assim, eu não tenho um problema pessoal contra o Bolsonaro, eu tenho um problema contra esse tipo de mentalidade que se instalou, por exemplo, esse cristianismo hipócrita, porque pra mim é muito claro que, assim, mas o Lula também. O Lula não fica fazendo propaganda religiosa. Primeira coisa, né? Ele não usa como palanque o campo religioso. Você pode não gostar dele, mas isso é um fato. Ele é um político como os outros políticos o são. O Bolsonaro se elegeu com a bandeira do cristianismo. E o que a gente tá vendo aí é uma coisa chamada teologia do domínio. Eu vou deixar um link aqui de um professor falando de teologia do domínio, e que é anticristã. É a galera falando em nome de Jesus, coisas que Jesus jamais concordaria. E aí tudo isso aconteceu, né, como é a sincronicidade? Tudo que eu vou dizer no vídeo eu ainda reitero, mas eu nunca antes tive tão certo de que eu falei do que eu falei de política nos tempos da pandemia e nos tempos do governo do Bolsonaro, dado o descalabro, o absurdo
do que estava acontecendo, que era sem precedentes, e a pessoa que estava me exigindo coerência, desculpa, todo o seu texto e toda a sua verve só serve para dizer o quanto você está enviesado e pessoalmente incomodado de eu não concordar com esse tipo de loucura. Né? Assim, olha só, as pessoas envolvidas nesse governo estão tão pessoalmente dispostas a fazer da política o seu meio de vida, o seu modo de ser, que elas não estão nem aí para as consequências dos seus atos, né? Então estão instigando uma nação gigantesca a olhar para coisas no Brasil que nunca foram olhadas antes, gente. A galera colocando 25 de março na pauta sobre pirataria, falando do Pix, assim, quer dizer... sim, tem a questão dos BRICS, eu não tenho dúvida. Sim, tem um monte de coisa envolvida nisso. Eu só tô fazendo esse adendo porque eu falei um monte de coisa no vídeo antes de que acontecesse toda essa coisa da taxação. E essa coisa toda da taxação só me mostra assim, olha, o lado bolsonarista é o lado que tá errado. Pra mim, eu não tenho dúvida disso. Continuo achando, né, porque nem eu falo uma hora elogiosamente do Ciro Gomes no vídeo, mas eu achei a postura do Ciro ridícula, execrável. O cara ficou esperando a poeira baixar numa situação tão grave como essa pra depois dizer, Lula e Bolsonaro, Lula tá usando isso pra uso político. Você também, nego. É assim, tipo, de novo, é o que eu tento explicar no vídeo. Não sejam ingênuos. Políticos são ratos, todos eles. Tem exceções luminosas. Eu, por exemplo, acho que a Marina Silva possa ser uma delas, eu acho que a Heloísa Helena é uma delas, lá atrás eu acho que o Brizola era um deles, né? Eu acho que tem gente que foi bom, bem intencionado, o João Goulart foi um cara bem intencionado, Juscelino Kubitschek foi um cara bem intencionado, mas eles são políticos, eles são humanos, né? Lembra que esse meu Parangurudi aqui, né, quando a gente foi pedir a bênção dele, eu falei já pra vocês, eu tive a sorte de encontrar alguns iluminados de verdade, esse foi um deles. Quando eu cheguei aos pés de Shri Shankara Chaitanya Bharati, eu e o Gabriel, né, ele falou, o que vocês querem? Aí eu falei, a gente quer a sua bênção. Aí ele disse, só existe um que pode abençoar os outros seres, ele não é humano, pare de procurar isso em seres humanos. Aí ele, mas e aí, o que vocês querem? O senhor é o nosso Paranguru, o senhor é o nosso mestre. Ele falou, só existe um mestre verdadeiro, ele não é humano, pare de procurar isso em seres humanos. Então essa dica que esse iluminado deu para nós, e que meu Satgurudi, e que meu Tantrika Gurudi, todos eles sempre falaram, sempre me serviu muito, sabe? O Acharya uma vez falou para mim, no fim das contas, falou para nós, né, assim, no fim das contas, nós somos todos comida de Kali, a mãe divina devora todos os seres e todas as coisas. Quando a gente tá falando de política, assim, do tipo, mano, não se envolve tanto com isso, porque sim, você tem que estar preocupado com o mundo, ajudar o próximo, etc. Mas lembra, tudo é impermanência, tudo se dissolve. Mas, ainda assim, diante do que a gente está vendo, nós temos a insanidade completa de um lado, a incoerência e o caos. E o que me espanta é como é que as pessoas ainda defendem isso. Sabe, assim, nós estamos num processo de dissonância cognitiva que eu nunca vi antes e eu acho que a culpa disso é a aceleração das redes, é a nossa falta de capacidade de interpretação de texto, nossa falta de parcimônia de observar. E foi o que eu tentei contar no vídeo para vocês, que é o que eu escolhi fazer. Então eu não falo mais de política, vocês vão entender por que no vídeo, dado o que os meus mestres me passaram, as bênçãos que eu recebi, e porque eu acho que também dá pra gente discutir esse tipo de coisa de outras formas. Mas isso tudo eu gravei antes de dar todo esse quiprocó, eu sustento tudo o que eu disse. Talvez em exceção, por exemplo, eu falo bem do Ciro, o Ciro fez um monte de lambança essa semana, na minha opinião, o jeito que ele se posicionou sobre as coisas foi absurdo, mas esse é o meu ponto no vídeo, tá? Eu não tenho ídolos na política. Se um guru iluminado, que eu admiro, me fala para eu não procurar em seres humanos o que tá no divino, se eu não vou fazer isso nele, não vou fazer isso em política, gente. Mas ainda assim, para mim tá muito claro que existe um lado nessa história muito perverso. Os dois são perversos, sim, mas eu acho que é muito falso equivalente querer colocar qualquer político tradicional versus essa galera, cujo alinhamento me parece muito similar aos dos totalitaristas do começo do século XX. Dito isso tudo, assiste o vídeo com calma e não me odeia só porque eu discordo de você. Cresce. Seja bem-vindo, bem-vinda, que a gente fala de revolução de si. E sim, isso inclui tudo que é do humano, incluindo a política. Eu vou ler primeiro o comentário do nosso amigo Nervosinho, que tem uma foto de um padre. Eu já achei tão engraçado dele ter a foto de um padre no perfil dele. Mas, vamos lá. Acho imaturo da sua parte, Guilherme, que em épocas de eleição e de presidência do Bolsonaro você ficava jogando diretas e indiretas. Não era indireta, não. Eu fui muito claro de que eu achava ele absurdamente pernicioso pro Brasil.
E não é o fato dele ser de direita. E até eu já vou chegar nesse ponto. Como quem discorda de Bolsonaro profundamente. Até aí nenhum problema, eu também não gosto dele. Não parece. Apesar de que o conteúdo do seu canal não é política e sim espiritualidade e autorrealização. Eu não sabia que eu tinha dado procuração pra você decidir sobre o que é o meu canal. Porque, desculpa, ele é sobre revolução de si. É sobre tudo que consiste o si. E a relação, o nome que a gente dá para as relações humanas é política. E, de novo, eu tenho propriedade para falar disso. Eu fiz o diacho de uma faculdade de filosofia, na melhor faculdade de filosofia do Brasil, e basicamente o que se aprende na USP, e não é só sobre esquerda, é sobre política, é sobre discutir dialética, desde os gregos até os contemporâneos. Dito isso, depois do atual presidente se eleger e começar a falar coisas tão absurdas quanto, que eu critiquei, viu? Falas absurdas, defesa do aborto. Olha só, guarda esse tema do aborto que, por exemplo, é uma coisa que talvez a gente tenha divergências. Mentiras de simulação, roubo, gastos públicos indefensáveis, etc. Você nunca sequer fez algo parecido. Me parece que seu lado político te cega a ponto de não perceber essa contrariedade. Eu falo numa boa. Será que seu ego teria capacidade de te fazer se desculpar por isso? Amigo, se liga, meu irmão, me desculpar pelo quê? Assim, meu ego não é uma questão. Eu não tenho nenhum problema de falar que eu tô errado quando eu tô, mas assim, eu acho que você tá confundindo as coisas. O nome do canal é Guilherme Romano, não é Pedro Costa. Então, assim, aqui eu vou falar do que eu quiser. E de onde eu vejo, não é incoerente. E se eu fosse petista, coisa que eu não sou, aí sim que eu não teria obrigação mesmo de falar mal. Mas calma, será que você está certo em se expor apenas quando um lado comete erros? Eu vou dizer por que eu fui tão enfático no caso do Bolsonaro. Gostaria de ver um exemplo de sua integridade moral em ver a relação confusa que você tem com o mundo e seu público. No meu ver, um dos problemas desse país é essa confusão mental gerada pelas massas de que você deve ficar de um lado, independente de qualquer coisa. Não é assim. Você pode se isentar de ambos e criticar ambos. A vida não se reduz a falas impróprias como as do Bolsonaro e também não se reduz aos gastos públicos e taxações do Lula e suas falas impróprias. Sua posição, Guilherme, é extremamente frouxa e dissimulada. Te dou conselho para melhorar nisso. Obrigado, mas não te pedi. Aí eu perguntei para ele por que desse tom passivo-agressivo, aí ele fez um textão ainda maior e eu vou ler para vocês, e aí eu vou pedir pro Matheus colocar uma voz de Alvin os Esquilos pra gente ir nele. Antes de tudo, faço um pedido de desculpas pelo tom passivo-agressivo inicial, reconheço que foi desnecessário, papapipopó. Dito isso, preciso esclarecer que sua resposta evitou o cerne da minha crítica. Eu não respondi! Eu disse que eu ia responder no vídeo, você tá maluco? Que não deveria ser sobre o seu direito de falar de política ou sobre a pertinência do tema no canal. Ambos são inquestionáveis, eu inclusive reconheço que foi uma falha minha na fala anterior. Ótimo. O que permanece é a flagrante inconsistência ética na sua atuação pública. Não! Inconsistência ética, cara. Vamos lá. Vamos responder a sua dúvida em todas as etapas possíveis. Por que eu parei de falar de política ou por que eu parei de falar tão avidamente de política? A primeira razão, antes eu também era profundamente crítico à política na qual a gente vivia. E surpresa das surpresas, amigo, eu estava na USP e eu fui a favor do impeachment. Não me orgulho nem um pouco disso. Mas na época eu não tinha nenhum tipo de afinidade, nem com o PT, nem com a Dilma, embora hoje eu pense que ela tenha sido a mais honesta dos nossos presidentes desde a redemocratização, e talvez por ser mulher, e talvez por ser honesta, foi defenestrada inclusive pelo próprio partido, e na minha opinião, inclusive pelo próprio Lula. E agora vai chover petista me esculhambando por causa disso. Mas eu fui a favor do impeachment, mas eu não falava disso na época porque eu achava que eu tinha que falar puramente de espiritualidade. Amadureci essas ideias, e durante o rolê do Bolsonaro, o que me pegou não foi o Brasil se tornar mais conservador. O Brasil sempre foi conservador. O que me pegou foi a cegueira cognitiva das pessoas. Pessoas que eu amo, inclusive. Essa foi uma das razões de eu parar de falar de política, porque eu percebi que não interessava quanto de lógica, de razão, de provas que se expusesse sobre o absurdo que estava sendo feito. Ninguém estava nem aí para a verdade, ninguém estava nem aí para os fatos. Verdade seja dita, todo mundo que era tão férico ao criticar o PT, contemporiza e relativiza até hoje as coisas que aconteceram na época do Bolsonaro, como se desse para justificar. Eu acho muito esquisito.
A segunda coisa é, o Bolsonaro tinha um discurso frontalmente fascista. Não tenho nenhum problema em dizer isso. Assim, sim, você vai me dizer que o Lula apoia ditaduras, Maduro e tudo mais. De novo, eu não sou petista, de novo, eu sempre critiquei isso, eu sempre achei isso uma contradição esquisitíssima. E na boa, assim, para definições clássicas de política, do que é de fato ser de esquerda, política econômica do PT não é de esquerda. Enfim, eles têm políticas sociais que são mais parecidas com a do liberalismo verdadeiro, né, do que né, reformista e tal, da social-democracia, talvez, do que com a esquerda pura, sabe? Revolucionária. A gente estava numa pandemia global, coisa que nunca se viu antes. Naquele contexto da pandemia global, em que eu perdi gente da minha família, e que eu vi gente da minha família adoecer por causa de negacionismo, porque assim, o que pegou pra mim foi, não importava se o governante era de direita ou esquerda, Fernando Henrique, Collor, Lula, era ponto pacificado que vacina funciona. Era ponto pacificado que quem opina sobre medicina é médico. Não é? Tem gente aqui na sala comigo. Era lugar comum levar a criança para tomar vacina. A gente tinha erradicado um monte de doença. E, de repente, o presidente da República tava falando contra a vacina, cara. Assim, eu tenho professores lá no Einstein. Eu fiz meu mestrado, agora tô fazendo meu doutorado em Ciências da Saúde. Olha, surpresa das surpresas. E alguns dos meus professores são alguns dos maiores infectologistas do Brasil, são de direita e estavam abismados com o que estava acontecendo. Não perca de vista que nós perdemos centenas de milhares de pessoas. Não dá para você fazer uma falsa equivalência entre as coisas que o Lula faz ou fez nos outros governos e isso, uma gestão que matou centenas de milhares de pessoas. Se você está negando esses fatos, aí é outra história. Aí, de novo, nós estamos com um problema. Aí não sou eu que estou com um problema de caráter, não sou eu que estou defendendo um outro lado, né? Então, assim, tínhamos contexto de uma pandemia global. Minha vida estava uma coisa muito complexa na época, sabe? Porque eu estava dirigindo um instituto. Eu falava na época, Pedro, eu costumava usar a seguinte frase: se eu olhar para o lado, eu enlouqueço. Porque eu tinha que conduzir práticas com grupos de alunos de manhã, de tarde e de noite para todo mundo se manter bem e conversando com todo mundo, não ganhando nada para isso, mas assim, sendo o sangababa de todos e fazendo prática de madrugada, no meio da tarde, à noite, tentando fazer curso. No meio disso tudo, eu vi o cara falando contra a vacina, eu vi o cara... E eu vendo parentes meus morrendo e eu não podia nem ir no velório da minha tia-avó favorita, por exemplo. E eu pensando que as pessoas estavam ficando malucas. Fora o fato de que eu sempre gostei muito de estudar história, Pedro. E eu sugiro que você leia, por exemplo, o Eric Hobsbawm, sobretudo A Era dos Extremos. E por estudar muito história, quando eu estava no ensino fundamental, eu ficava me perguntando como é que as pessoas haviam se convencido, por exemplo, dos discursos do tio do Bigodinho, porque eu fui ler o Mein Kampf quando eu era adolescente, e quando eu era adolescente eu li e falei, nossa, mas as pessoas se convenciam disso aqui? Foi com isso aqui que ele se mostrou, né, um cara tão convincente a ponto de causar o Holocausto? Porque eram ideias meio débeis, sabe? E aí, de repente, eu vi tudo isso acontecendo no meu país. Pior, o cara nem escreve livro, o cara não sabe nem falar. Ah, mas o Lula também. Digo o que quiser. Eu, de novo, não sou petista. E eu fui ficando mais de esquerda conforme os anos, mas... eu não acho ele uma boa pessoa, mas não dá pra negar que ele é um gênio político. Pro mal, às vezes sim. Mas ele é político, né? Eu coloco dois extremos aqui e eu não sou ingênuo, Pedro. Eu parei de falar de política porque eu acho que é inócuo. Porque essa discussão que eu tô tendo com você só tá acontecendo porque esse era um vídeo que eu tava devendo aqui pro canal. Pra falar assim, olha, esse é o meu posicionamento, mas você pode me ouvir, apesar da gente pensar diferente. Mas aí que tá, as pessoas não vão querer me ouvir. E eu parei de gostar. Eu parei de apostar, e inclusive isso prejudica o canal, eu parei de apostar nessa máxima das redes da polarização. O algoritmo faria meus vídeos ser muito mais entregue para muito mais gente se eu fosse um cara que ficasse tentando metralhar todo mundo. E de novo, não tô querendo dizer que eu vou querer agradar todo mundo, porque eu sei que isso nunca vai acontecer, e tentar fazer isso, isso sim é inconsistência de caráter. Mas eu tô tentando falar de revolução de si, eu tô tentando falar daquilo que o Krishnamurti, no auge de sua sabedoria, dizia, porque ele foi tentaram cooptar ele, tanto pela elite, né, aristocrática inglesa, quanto os partidos comunistas de tudo quanto é país com quem ele lidava, sobretudo os comunistas da Índia. E ele olhava para essas ideologias todas e dizia, isso tudo é delusão, extremamente prejudicial, perigosa, porque enquanto não houver uma transformação do sujeito, enquanto não houver uma sincera disponibilidade das pessoas de estarem
desvinculadas da escravidão das ideias e do conforto quentinho que dá estar vinculado a certos grupos de ideias, a humanidade está condenada. E eu acho que ele tem razão e a gente ainda está condenado. Tô vendo só piorar. Aliás, essa foi uma das razões de eu ter parado de falar de política, eu ter ficado em paz com o caos. Então, até o fim do governo Bolsonaro, eu tava achando que era um momento de delírio coletivo e que em algum momento a gente ia acordar. Pretensão minha. E aí a vida me trouxe lições de humildade muito poderosas. Isso é Bhairava dançando a dança da destruição para mim. Na qual eu percebi que a vida e a humanidade têm seus próprios ritmos. Tentar falar o óbvio para ouvidos fechados é inócuo. E aí, tem mais coisas, tá? Além disso, mas... você não... eu crítica o Bolsonaro... pipipi, como conteúdos de espiritualidade, mas aí que tá, se espiritualidade é a essência, né, eu acho que eu vou responder ponto a ponto, mas é que você também caprichou no seu texto, você tá muito pessoalmente dodói com isso aqui, né? Talvez você tenha me idealizado além do que eu mereço, porque, de novo, eu sou discípulo de grandes mestres, eu não sou um grande mestre, assim, eu vou falhar pra cacete aqui, e eu tô dizendo isso de coração. Mas assim, Pedro e pessoal, por um lado eu entendi que o Krishnamurti tem razão, eu tendo a ter uma visão mais de esquerda, no que se refere a considerar que sem solidariedade e sem pensamento de coletividade, nossa espécie está condenada, porque nós somos um bicho profundamente dependente, nós não somos mais rápidos, nós não somos... Aliás, eu digo isso todo vídeo, e você acha que isso não é político? Meu Deus do céu, cara! Nós não somos os mais rápidos, nem o mais forte, nem mais nada. O que fez com que a gente tivesse a supremacia no planeta foi a gente supostamente ser mais inteligente e sermos capazes de lidar com os problemas de forma coletiva. O ser humano precisa da mãe até pelo menos os 10 anos de vida. Os outros animais não. Então assim, a gente depende da solidariedade e da bondade uns dos outros. Eu tô toda hora mandando referências que são profundamente políticas. Maciej Ricard, o Satish Kumar, a Ariane Eisler, todos eles. São argumentos científicos em prol do meu ponto de vista político. E que não concorda em absoluto com as contradições, por exemplo, do PT. Uma das razões de eu ter parado de falar de política, essas são as razões técnicas, tem razões espirituais também. Uma das razões de eu ter parado foi eu perceber as contradições bizarras dos dois lados. Porque, por exemplo, na época, o pessoal da esquerda estava aplaudindo que o Janones fazia as mesmas coisas que a galera bolsonarista fazia. E eu achava isso execrável. Para você ficar calminho, meu candidato nas duas eleições sempre foi o Ciro Gomes. E quando eu pronunciei isso na época das eleições, o que eu tomei de pedrada da galera do PT, porque, você está entregando as eleições pro fascismo, você, pelo amor de Deus, não vote no Ciro, porque você tem que votar o voto útil no Lula. Cara, o que eu ouvi de absurdo sobre isso, no meu direct, em tudo quanto é lugar, eu falei assim, cara, peraí, eu tô tomando pedrada até de gente que se diz meus aliados, sabe? Chegou um momento em que eu tava tendo amigos dos dois lados me esculhambando, e é porque eu não era de nenhum deles. E assim, eu falei, cara, eu tenho propriedade e argumento pra falar, mas ninguém quer ouvir, então aí tem um monte de comentador melhor que eu, que é um cara que eu acho que fala disso de forma muito ponderada, eu gosto muito dele, é o Álvaro Borba, que agora tem o canal dele, depois que saiu do Meteoro, voltou a brilhar maravilhosamente. E eu tava discordando muito dos vídeos dele naquela época. Você vê, eu era o cara que, na época do impeachment, ouvia, não tenho orgulho nenhum de falar disso, mas eu ouvi o Reinaldo Azevedo porque ele é um cara muito inteligente. Teve uma amiga que me falou esses dias que quando a pessoa é muito inteligente, esse é o meu ponto cego, porque eu fico fascinado e aí acabo me convencendo das bobagens que a pessoa fala só porque a mente dela é brilhante. Talvez seja isso. Eu gostei do teu comentário que eu tô comentando aqui, porque apesar da rudeza e do seu claro descontentamento, assim, e falta de manejo emocional com a sua avaliação do que eu tô fazendo, você é um cara inteligente, então eu gostei de ver o que você escreveu. Apesar de achar, de discordar frontalmente de tudo que você tá falando. Tá vendo? Dá pra gente conversar, cara. Mas eu ouvi o Reinaldo Azevedo e eu vi ele mudar radicalmente o ponto de vista dele. Sei lá se ele se redimiu, sei lá se ele... a galera de direita acha que ele é subornado, a galera acha que ele ficou caduco. Eu ainda acho o Reinaldo consistente, mas eu lembro dele gritando que é um maluco, né, na época da Dilma, falando, se você não for, ela fica nos protestos. Eu vi muita gente mudar de lado, legal, assim, tipo, a galera que financiou minha bolsa, por exemplo, né, o João Pacífico, ele não nega isso pra ninguém, o pessoal lá da Gaia, eles financiaram o estudo que eu fiz lá do C-Learning e o João era um cara do mercado financeiro e que percebeu que se a gente continuar no modelo individualista, capitalista, voraz que a gente tá, e é o modelo, danou-se tudo.
E aí, Pedro, o que me pegou mais e o que me exauriu foi: o sistema tá inteiro podre, cara. Porque, de novo, a Erika Hilton, por exemplo, era uma parlamentar que eu achava joia. Aí começam a colocar, e ela tá bem, ela gasta o dinheiro quando ela quiser, mas assim, você não pode ser, se você é mulher de César, você não pode só ser a mulher de César, você tem que parecer a mulher de César, né? Então, assim, se você é um estandarte da esquerda, da solidariedade, você ficar desfilando com uma bolsa de dezenas de milhares de reais, não pega bem. Ela tem todo o direito de gastar com o que ela quiser, mas, de novo, não pega bem. Tô errado? Tem uma pessoa aqui de esquerda acompanhando aqui, ó, avaliando o que eu tô falando pra vocês. Ai, Guilherme, mas por que você não falou disso? Porque, porra, mas aí vai virar fofoca, cara. Porque, de novo, o mais execrável que ela é o menino lá, o Nicolas Ferreira. E eu olho pra qualidade dos nossos políticos e eu fico abismado. Porque ali estão algumas das pessoas mais ricas, mais poderosas, de famílias mais influentes do Brasil, e é gente burra, cara. É gente burra que não sabe defender ideia. É gente mesquinha, desonesta. Tá tomado o negócio, no judiciário, no legislativo, no executivo. E aí eu lembrei, Pedro, que o problema não é o Lula ou o Bolsonaro. E é por isso que eu tenho batido muito nessa tecla. Esse é o lugar de onde eu amadureci. Porque o Lula e o Bolsonaro não vieram de Marte, cara. Não é tipo ver a batalha final, que os alienígenas fascistas vieram e tomaram o poder. Eles são parte de nós. Esse tipo de picuinha que você tá querendo arrumar comigo por causa disso, essa pirraça que, disfarçada de eloquência verborrágica, na verdade mostra mais da tua infantilidade emocional. Assim, ai, você não está falando o que eu gostaria, você tem que ser como eu espero. Cara, você não tem que esperar nada, o mundo é como é, isso é equanimidade, eu não tenho obrigação nenhuma de me posicionar como você espera. Você já parou para pensar que eu poderia ser petista? E que eu poderia estar felizão com o governo do Lula? Parênteses, eu acho que o governo tem enormes problemas, eu acho que ele está governando relativamente mal, inclusive porque ele não está tendo manejo para governar. Eu não duvido que tenha corrupção, só que eu não sou ingênuo, né? Eu não acredito que eu vou eleger o governante honesto, como a galera bolsonarista achava, que estava elegendo o cavaleiro branco, sabe? Eu não sou idiota. E eu não estou dizendo que todo mundo que votou no Bolsonaro eu tenho queridos amigos que votaram nele, mas assim, eu estou dizendo da minha parte, eu não acredito em políticos honestos, tá? Veja, gente honesta de verdade, tipo Heloísa Helena, Marina Silva, nunca vai chegar na presidência. Estão lá, mas fazem o que pode, mas não chegam lá. Mas e o Ciro? Eu sei lá se o Ciro consegue, cara. O cara, até o momento, ele tá desanimado num tanto que ele não quer mais concorrer. E de novo, eu nunca achei que o Ciro fosse o salvador da pátria, não, tá? Ele só tem a decência de ter um projeto de governo que os outros nem têm, né? E eu li o livro dele, achei coerente. Isso sim, pra mim, foi consistência política. Porque você perguntava das políticas dos outros, eles não tinham, sabe? Agora, com tudo e por tudo, cara, as políticas desse governo, para mim, são infinitamente melhores do que a do anterior, com todos os seus problemas, porque eu não acredito em panaceia. Democracia pressupõe problema, ainda mais uma nossa, que é fundada a partir de uma republiqueta de bananas, ex-escravagista, o último país a abolir escravidão, país oligarca, país preconceituoso. A gente tem um monte de questões muito sérias para lidar, e aí foi me cansando. Em concomitância com isso, Pedro, e com as convicções krishnamurtianas que eu tenho, de que sim, eu vou continuar protestando, mas da minha forma, aconteceu de que, em 2022 mesmo, eu tive alguns dos maiores avanços na minha sadhana de todos os tempos. A partir dali, Guruji começou a me transformar de uma forma muito profunda. E talvez eu possa te dizer que eu comecei a me tornar inteiro. O homem Guilherme ali matou o menino de uma vez, e aí eu não preciso me justificar sobre o que eu acredito ou não. Mas a partir dali, eu comecei a perceber que você não muda ninguém. Você oferece o que há de melhor de você, as pessoas oferecem o que há, se estão disponíveis, de melhor delas, e a gente vai se transformando na medida que queira e possa. O que foi acontecendo é que eu fui ficando mais introvertido, mais introspectivo. Eu fui entendendo aquilo que Swami Vivekananda fala tanto, que o ser humano que se pretende mudar o mundo é o megalomaníaco. Aquele que quer mudar de fato a si mesmo, muda milhões. Ele e o Yogananda falam isso. Eu fui me convencendo muito disso, sabe? Por Anubhava, por experiência direta. Eu fui para a Índia 6 vezes nesse período e tive experiências muito poderosas, algumas delas muito duras, sabe? E eu tinha mais o que fazer. Tem gente batendo a porta aqui do Instituto todo dia querendo se matar, tem gente batendo aqui a porta com problemas seríssimos, e eu fiquei pensando, eu acho que eu preciso cuidar dos meus. Porque, cara, vamos combinar, um nível de polarização tal que ache razoável defender o genocídio da Palestina, ou que ache razoável
dizendo-se cristão, atacar um trabalho como o do Padre Júlio está a alguns quarteirões aqui do Instituto. Eu conheço o trabalho dele. Eu sei a diferença que faz. E eu sei do nojo que a galera aqui do bairro tem de pobre, porque ele traz esse monte de gente imunda pra cá. E eu fico abismado de ouvir essas pessoas falarem que são cristãs. Porque eu não sei se essas pessoas leram a palavra do Cristo, onde ele está dizendo para alimentar os famintos, para limpar os leprosos, para visitar os doentes. E aí tem um cristão fazendo isso e tá ofendendo essa nova leva de cristão da parede preta. É a nossa parede preta, mas eu não sou cristão. Que acha que... Cara, você viu aquele pastor falando que ele odeia pobre? Que Jesus não era pobre? O cara nasceu numa birosca de uma manjedoura, meu irmão. Ele era carpinteiro. Sabe, ali no culto dele, as pessoas de boca aberta, assim, do tipo, que isso? Ele falando frontalmente, eu odeio pobre. Chegamos a esse nível de loucura. Então aí eu fui vendo essas contradições e dizendo, cara, eu vou atacar de uma outra forma. Primeiro, porque naquele contexto da pandemia, a gente estava vivendo uma catástrofe de saúde pública, a gente estava vivendo uma tentativa de golpe de Estado, que se você não concorda, que houve aí de novo, aí a gente não tem mais como dialogar por aqui, porque você pode dizer o que for, eu também acho que o PT não é isento das acusações de corrupção, eu também não acho que o Lula é um santo, nada disso, mas o Lula nunca tentou dar um golpe de Estado. Mas vivemos numa ditadura do judiciário. Bom, eu tenho amigos juristas que defendem os dois lados, meus amigos que são juízes e muito catedráticos nesse universo, me demonstraram pela letra da lei, que olha, o judiciário está só fazendo o que lhe cabe, e sim, tá com as asinhas de fora, porque alguém tinha que fazer, segurar a onda desses caras. Cara, nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado, eu tava indo pra Índia, eu tava indo pra Arunáchala no dia 8 de janeiro, quando tava dando aquela loucura, e eu no aeroporto pra pegar o avião, assim, pensando, meu Deus, eu tô indo pro outro lado do mundo, você vê, pra mim parecia um sinal, assim, sabe, da sincronicidade, do tipo, o Brasil tava pegando fogo, e naquele momento eu tava indo na direção oposta pra dentro, pro lugar onde viveu o Ramana Maharshi. Pode ser que um monte de gente dissesse, nossa, você estava se alienando, você deveria ter ido pra Brasília, cancela a tua passagem. Pra fazer o quê? Sabe, assim, pra mim um cara como o Thiago Ávila, e eu acompanho esse cara há muito tempo e admiro o trabalho dele, desde 2016, ele tá fazendo a diferença. Pô, o cara lá na flotilha, fazendo todo mundo prestar atenção no que tá acontecendo em Israel. Sabe, eu tenho amigos judeus, e eu conversei sobre isso, falei, cara, eu não consigo ouvir essa história de assim, mas nós temos que matar as crianças, porque senão eles serão futuros terroristas. Tipo, cara, foi isso que disseram pros seus avós 70 anos atrás, você não lembra disso? Essa é a sua história, cacete. Sabe, e aí a gente vê as pessoas ficando cada vez mais violentas. Mas, assim, nós estamos vivendo uma época em que a gente deveria falar de cooperação, colaboração. Tem coisas da esquerda, por exemplo, que eu acho execráveis. Por exemplo, ao invés de se trabalhar com muita maturidade, eu tenho uma amiga que é militante de esquerda, que foi trabalhar a comunicação não violenta e entendeu o valor disso, porque boa parte do discurso de esquerda é profundamente ressentido. É um discurso profundamente vingativo. E do ressentimento, a gente não produz nada. Aqui no teu texto, tá lotado de ressentimento. Se deva se desculpar com as pessoas. Devo o quê, cara? Eu sou livre pra falar o que eu quiser no meu canal. Sabe? E eu teria a liberdade para falar que eu gosto do PT. Não é o caso. E aqui, de novo, eu tenho certeza que com esse vídeo aqui, vai ter um monte de gente esperneando, porque vai achar que eu tô sendo de direita demais, ou de esquerda demais. Ninguém vai entender que o meu ponto aqui é, eu sou um cara progressista, mas que é profundamente realista com as dimensões que a política pode alcançar. E eu acho que do jeito que o sistema tá posto, a humanidade tá indo pra um lugar muito ruim. Mesmo. Assim, a gente tá cada dia mais egoísta, cada vez mais individualista. Então eu fui decidindo que há um outro jeito de falar disso, há um outro jeito de acessar esse lugar. E aí você vai me dizer, mas que conveniente. Pois é, conveniente sim, porque foi em julho de 2022 que a gente estava lá nos Himalaias e que eu tive uns caputs espirituais muito loucos. E aí, quando teve 8 de janeiro em 23, eu tava exatamente indo pra Arunáchala para fazer uma das sadhanas mais longas e complexas que eu fiz, e foi lá que Guruji me deu as crias mais avançadas, e foi lá que o Acharya atestou que eu tive um samapati na prática da Sarvamanaya, e cara, eu já cansei de falar aqui no canal, não dá para atravessar uma prática dessa e continuar a mesma pessoa, não tem como, a não ser que a prática seja de mentira, e aí, por isso que eu mudei. Você justifica seu silêncio como uma decisão deliberada de não falar mais de política, citando até uma sincronicidade curiosa, mas o timing dessa decisão é revelador. Sim, coincidiu de eu ter feito as minhas práticas com maior intensidade nesse período. Ela coincide precisamente com a ascensão de um governo que supostamente está mais alinhado às minhas convicções. Não tá, é isso que tá. Nenhum deles esteve, mas eu tenho certeza, e aqui eu tenho uma certeza indubitável, que o governo atual é
incontestavelmente melhor em vários sentidos do que o governo anterior. O problema aqui é, nós temos uma política viciada, eu não acredito em repetição de poder, eu não acredito que seria sábio e salutar que fosse de novo Lula, mas se não ele vai ser quem? Eu acho sim que ele tem uma sanha por poder. Você quer que eu fale as coisas que eu acho dele? Eu acho que mais do que corrupto ou não, o que se prove ou não, o cara adora a própria imagem, ele tem uma verdadeira idolatria por si mesmo, isso é inquestionável, a ponto de, inclusive, ele não ter deixado nunca nenhum outro quadro de esquerda aparecer no Brasil. Ele gosta da própria imagem. Isso é muito perigoso. Mas, cara, olha o Congresso que a gente tem, olha as últimas votações. Todas as propostas que o governo executivo tentou fazer para taxar super rico, para distribuição de renda, para melhorar a vida das pessoas, foram rechaçadas. Né? Então, assim, muito do que a gente está tendo de problema nas contas públicas são as desonerações, que a Dilma tentou fazer, por exemplo, para evitar que as grandes empresas demitissem em massa e olha que surpresa, você poupar o patrão de pagar imposto não fez com que ele quisesse mais lucro e não demitisse os seus funcionários da mesma forma. Aqui entra a dissimulação, não no sentido da malícia consciente, mas como um mecanismo de auto-engano. Não é auto-engano, cara, é um lugar em que o meu cinismo, assim, do lugar dos filósofos cínicos, sabe? Olham pra tragédia e falam assim, acho que não tem mais o que falar aqui. Olha só o que você tá supondo. Sua resposta focou em atacar meu tom. Eu nem te dei uma resposta, eu falei que ia responder no vídeo. Como você é histérico, cara? Sossega a periquita. Porque seu senso de indignação, tão aguçado antes, se atrofia diante dos erros equivalentes ou piores. Não são equivalentes, desculpa. Não são. Nós não tivemos centenas de milhares de mortes por conta de caras que estavam sabotando o sistema público de saúde. Você esqueceu do que aconteceu em Manaus? Que o cara, ele trocou especialistas em saúde, médicos e tudo mais do Ministério da Saúde, e ele colocou um general especializado em logística. O cara especializado em logística mandou um carregamento de medicamentos que deveria ir para Manaus, ele mandou para o Macapá porque ele não sabia a legenda. Sabe, assim, sério, você esqueceu do que aconteceu? As pessoas esquecem, né? Esse é o problema. Então, assim, cara, não é equivalente, me desculpa. Sabe, Brumadinho e Mariana, e não aconteceu nada. E, de novo, eu também não acho que aconteceria no governo do PT. Essa é a cagada, sabe? Tipo, nós estamos vivendo o tecnofeudalismo, nós estamos vivendo a época do Blade Runner, sabe? Em que as corporações mandam no mundo. Ao reduzir minha crítica a uma questão de permissão para falar de política, eu não reduzi, cara. Você tá sendo chato, só isso. Assim, se eu posso te dizer uma coisa, que é um argumento ad hominem, é que tu é chato, chatíssimo. Mas mesmo assim, tu é inteligente. O mais preocupante, Guilherme, é como essa postura mina sua credibilidade como voz no campo da espiritualidade. Engraçado que meus alunos não acham isso. Então, se você acha, pode procurar outro professor. Você mesmo ensina que a autorrealização é a dissolução do ego. Nossa, mas você tá confundindo muito o que eu falo aqui, né? Sobre consistência do ego, o que é o ego que é dissolvível, confrontar nossos vieses. Mas eu tô dizendo aqui toda hora pra você que eu não concordo com o governo atual. Tá vendo? É por isso que eu tô falando que o teu chilique é desnecessário. Anunciou que usará minha crítica como material para um vídeo e sequer considerou a hipótese de que talvez exista um viés não examinado. Mas eu usei a sua crítica porque eu falei que ela aconteceu no mesmo dia que eu comentei isso com um aluno. Sabe? Eu só tô te explicando por que eu parei de falar de política. Você é muito chato. É isso, eu vou bater nessa tecla. Tu é chatíssimo. Tua mulher... Tu é casado, cara? Sério? Com um homem, com uma mulher que seja. Porque essa pessoa vai pro céu. Se tu fala esse tanto de abobrinha quando alguém discorda de você, você deve ser insuportável. Nossa senhora! A pergunta que ele fez permanece. Você está disposto a investigar seriamente? Acabei de fazer isso nesse vídeo inteiro. A contaminação ideológica. Que contaminação? Do que você acha? Você tá achando que eu sou militante do PSTU, do MST? Tá vendo? Você tá achando coisas que nunca foram ditas. Você tá supondo. E isso que tá... Assim, é meu ego que tá contaminado? Ó, o Matheus tá com uma cara de que assim, ó, é feriado, a gente tá gravando vídeo e a gente já deveria estar em casa descansando e eu tô levando isso aqui muito mais longe do que precisava e ele tá achando que isso é super, super inútil, não? Mas vamos combinar. Chato, você concorda que ele é também, né? Vai, vamos lá. Meu apelo não é para você critique o Lula, é para que perceba a integridade, que a integridade não se compatibiliza com dualidades políticas convenientes. Nossa, meu irmão, mas você, olha... Se eu fosse de esquerda, pra mim a situação estaria maravilhosa. Se eu fosse de esquerda, petista, né? Eu sou de esquerda, mas eu ia achar que tá ótimo, porque é melhor que o Bolsonaro, mas eu nem sou petista e eu acho que tá melhor que o Bolsonaro porque o cara foi um genocida. E agora vai ter um monte de amigo meu que vai ficar puto comigo de novo. E não adianta eu tentar explicar.
Porque esses mesmos amigos quiseram falar mal do Paulo Freire e nunca leram, cara. Esse é o meu ponto. Se você foi capaz de enxergar os erros de um lado com tanta clareza, por que se torna cego? Que cegueira. Eu concordo, sim, que o Brasil é um assinte em relação a taxações e tudo mais. Mas você viu como o Congresso de direita, a galera a favor do Bolsonaro, vota? Como que essa dinâmica está sendo feita? Você está realmente se informando de como a coisa está funcionando? Eu não estou dizendo que o governo executivo é maravilhoso, eu estou dizendo que está tudo contaminado. Essa cegueira seletiva, e é disso que se trata a minha observação, não de exigência sobre o seu conteúdo. Sim, você está exigindo pra cacete aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, já que é para falar de hipocrisia, leia teu próprio texto, olha como você está colocando. Mas de um chamado à consistência entre o que você ensina e como age no mundo. Ô, meu amigo, aqui você tá me chamando de hipócrita. Sem dizer, de novo, tom passivo-agressivo. De novo, tu é chato demais. E esse seu tom dissimulado, felizmente, eu tenho capacidade de interpretação de texto. E olha só, que coisa maravilhosa. Dá pra ver você transbordando seus ressentimentos. Porque eu não tô falando do jeito que você esperava. Mas assim, de novo, cresce. A bola continua com você. Mais do que gravar um vídeo reativo, espero que encare esse desconforto como um exercício de autotransparência. Ai, tu é chato, Pedro. Tu é chatíssimo. Inclusive para você se dedicar a escrever tudo isso e eu ter a paciência de tentar te responder. Olha, eu acho que... Enfim. Para resumir, gente, eu acho que todo posicionamento político é importante desde que ele seja ponderado e revisto. Sim, eu critico a gestão atual, como eu sempre critiquei, como eu falei, eu fui a favor do impeachment, hoje eu não sou. Se eu sou um cara capaz de mudar esse tanto de opinião, então acho que você não pode me acusar de inconsistência. Não, eu não acredito que haja salvadores, eu não sou ingênuo a ponto de achar que governante nenhum vai fazer milagres, vai acabar com a corrupção. Só que eu acho que naquele momento tinham coisas piores que a corrupção, porque a corrupção por corrupção, o governo Bolsonaro também foi tão corrupto quanto os outros. Prova disso está nas emendas dos relatores, né, o orçamento secreto, etc e tal. A gente estava falando de um governo que era contra a minha existência. Você entende isso? Tipo, eu sou um homem gay, casado com outro cara. E eu estava vendo um governo que falava frontalmente contra a minha existência. E a existência de pessoas como eu. Eu trouxe o Felipe para o canal e mostrei para todo mundo que eu era casado com um cara, porque eu achei que era um absurdo que eu, como homem branco, cis, com esse jeito que, nem parece gay, que eu já ouvi de todo mundo, eu achava que era um assinte da minha parte me esconder por detrás do meu privilégio, enquanto outras pessoas LGBTQIA+, estavam sendo culpabilizadas pelos males do mundo. Quando, por exemplo, as pessoas trans estão destruindo a família, eles representam 1% da população mundial, cara, e são as pessoas que mais morrem no mundo. São as pessoas que mais morrem no Brasil. E essa hipocrisia dessa extrema-direita que me enoja, no sentido de, da mesma forma que eu falei, olha como é falsa equivalência. De um lado, a Erika Hilton tá usando uma bolsa muito cara. Do outro, você tem os pastores da vida que acusam homossexuais, que falam que é absurdo e tudo mais, e vários deles no sigilo estão lá, nos grinders da vida, pegando travesti e tudo mais, os transexuais, objetificando a pessoa de outro gênero. Você entende que a falsa equivalência não sou eu que estou fazendo aqui? E aí, cara, eu fui muito convicto contra aquele governo, porque ele era um governo contra várias coisas que me são valores inegociáveis. Daí eu dizer pra você, agora eu tô cantando Lula lá, brilha uma estrela, não é a mesma coisa, sossega teu facho. Eu só acho que eu parei de falar de política de verdade, porque eu acho que tem coisa nesse momento, no meu trabalho, que é mais importante eu discutir e que vai servir de material para aqueles que trabalham com política falar disso. Mas eu continuo com a mesma convicção de antes, assim, eu não retiro uma palavra sobre o fato de que o governo anterior foi um governo que, para mim, representa tudo que eu abomino em termos de valores humanos. Daí o fato de eu bater palma para o governo atual, isso não procede. E daí o fato de você ter pouco gerenciamento emocional, e eu ter dito, olha, cara, que curioso, eu falei hoje mesmo de um negócio que você tá me pedindo aqui, eu vou gravar um outro vídeo, mas cuidado com o teu tom passivo-agressivo, aí você dá um chilique. Então assim, você não é só chato, você é chiliquento, então melhora, medita que melhora. Eu tô fazendo um adendo pra esse vídeo, porque faltou falar um monte de coisa já, que o cara era chataço, e eu tava falando aqui com a Kenner, era ela que tava lá no vídeo, e faltou falar de uma outra coisa que me aconteceu, Pedro e galera, que me fez parar. Foi a eleição do Trump. Porque quando o Trump ganhou a segunda vez, eu fiquei um pouco aflito. E a hora que eu fiquei em paz, e eu disse isso nesse vídeo, foi a hora que ele ganhou de lavada. E de lavada pelas comunidades negras e latinas. Nessa hora eu falei assim, eu entrei em equanimidade. Esse é o tempo que a gente tem para viver. É isso que as pessoas querem. Ninguém tá enganado.
Todo mundo sabe o que ele fez, todo mundo sabe o que ele é. E agora o comentário que eu fico escutando de todo mundo é: nossa, mas eu não fazia ideia de que ele ia ser assim tão rápido. Ô, juro, amigo, você deu uma carta branca pra ele. E aí ela tava me falando que os comentaristas que ela assiste falam que... As comunidades achavam que ele ia fazer com os outros. Então, os mexicanos votaram nele porque achavam que os estrangeiros que iam ser deportados eram os venezuelanos. Os venezuelanos achavam que eram os cubanos e daí por diante. E o choque deles foi que não, tá acontecendo com todo mundo. Esse foi o choque. E aí o lance pra mim, de novo, Pedro e galera, assim, que me leva a pensar nisso, assim, do porquê que eu parei de falar disso, por que eu cheguei nesse lugar de equanimidade, além da história dos samápatis, dos samadis, da arari, dororó, e que realmente me levou a esse lugar que antigamente me levaria ao desespero, ver o Trump, porque assim, uma das razões que me levou a ter depressão em 2019 foi essa escalada do autoritarismo, foi os discursos das pessoas. Assim, eu entrei numa crise espiritual, foi bem interessante, importante, porque foi depressão e assídia, né? Mas foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Uma das razões foi observar a radicalização das pessoas, as ideias que elas estavam defendendo. E já naquela época, porque eu estudava história, eu dizia, cara, isso aqui tá tudo errado. Isso aqui é um retrato de tudo que eu estudei como sendo perverso, como sendo maligno. A gente já tinha guardado tudo. Não estamos gravando na câmera, porque o Matheus já tinha guardado tudo para ir embora, já tinha dado 40 minutos, e eu mandei mais esse adendo aqui, tô fazendo no celular, porque eu acho que é importante preencher todas as ideias, todas as lacunas. Cara, eu tive depressão, dentre tantas coisas, por ver a escalada desse autoritarismo. E aí eu recusei fazer isso de novo. Não tava me fazendo nada bem, mano. Esse foi o rolê, assim, de onde eu estou, meu nível de alcance é muito pequeno. O que eu posso fazer é tentar dar uma outra perspectiva para as pessoas, que é isso que eu tô tentando te mostrar nesse vídeo. A moda, por exemplo, dos mestres, sobretudo os sufis, né? O Matheus até me mostrou esses dias que é uma coisa que é bem legal. Os sufis, por exemplo, nunca ensinam de forma direta, né? É como que você leu no Idrissá, que é indireta e paulatina. Então, quer dizer, é circular. Aos poucos a gente vai abrindo outras perspectivas. E no meu caso foi isso, né? Os mestres... Nessa época, Pedro, meu guru mesmo falava, para de se importar com política. Eu fui um teimoso discípulo. Ele dizia, a política é um mar que nunca dorme. Você jamais vai encontrar paz aí. E eu ouvi isso todo o período de crise em que eu fiquei birosca da cabeça por causa do governo do Bolsonaro e tudo mais. Não foi porque o Lula entrou, foi por causa das experiências mais profundas em meditação, eu realmente percebi que, tipo, não valeria a minha paz fazer isso, dessa forma, entende? E você vê, os meus colegas de USP, os militantes de esquerda, vão achar que o que eu tô fazendo é um posicionamento covarde, porque você é um homem branco, blá, 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 blá. Esse é o lugar da equanimidade, eu tô em paz, eu não tô nem puto com você, sabe? Toda parte do teatro, de eu falar que tu é chato, e tu é chato. É parte da linguagem, primeiro o meu jeito de ser, assim, e claro que ele tem um monte de defeitos, mas eu acho que é legal pedagogicamente, dessas, pra ilustrar e chamar atenção. Mas, sabe, esse foi o rolê, assim, na eleição do Trump, a hora que ele ganhou com votos das pessoas contra quem ele sempre falou, contra quem ele sempre se opôs, eu falei, nossa, esse é o Zeitgeist, esse é o nosso momento. Isso tem uma coisa aí... Quem fala disso muito é o Gurdjieff, sabe, Pedro? Que os movimentos das mentes humanas, principalmente das massas, que agem como massas, né? Como você me falou. Vai ficar apagado mesmo. Que agem como massa e não como gente. O movimento deles, a tendência deles é de tempos em tempos ficarem calmos e de tempos em tempos ficarem raivosos. Então, eu fui percebendo essas coisas todas. Do tipo, nós estamos em um momento em que o Zeitgeist é de profundo ressentimento. E eu, inclusive, quero escrever um livro sobre isso, sabe? Sobre como o ressentimento é a força mais mortal, mais perniciosa, mais degradante da Terra. Olha o que está acontecendo em Gaza. Olha o que está acontecendo na Rússia. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo na Índia. Eu estava lá. Sabe, assim, o pessoal vive me perguntando o que eu acho, por exemplo, do Modi. Eu me preocupo, cara. Eu tava lá na Caxemira em 2024, quando as coisas começaram a ficar estranhas, eu vendo um monte de tanque de guerra pra lá e pra cá, eu falei, cara, isso aqui sempre foi uma região de conflito, mas o discurso da galera ali, o discurso nacionalista dos indianos estava perigoso. Curioso, né, porque o Swami Vivekananda, por exemplo, virou uma das bandeiras do ultranacionalismo indiano, e ele, nos textos dele, fala que nacionalismos são perigosos e voltam as pessoas umas contra as outras. Olha que loucura.
E o Krishnamurti também vai falar, olha, uma das doenças da humanidade, essa coisa de nacionalismo. Olha, a minha pátria mãe, a língua que eu falo e a cultura que eu tenho são superiores, os outros são estrangeiros, invasores, perigosos. A gente tinha que ser melhor que isso. E aí, por isso, nesse lugar que eu percebi, olha, é isso que as pessoas querem viver. Se é essa loucura que elas querem viver, eu vou ter que, como educador, pensar em outras maneiras de mostrar outros caminhos fora da política, porque a política está contaminada pela loucura dos nossos tempos. Então, essa foi uma das outras coisas, junto com as experiências meditativas que me levou. E, sim, se para você isso é inconsistente, eu não posso fazer nada, porque eu estou sendo absolutamente sincero sobre tudo que eu estou dizendo aqui.